Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso VimoCast. Eu estou aqui na presença da nossa queridíssima Su e hoje com um convidado que a gente já queria ter trazido aqui há muito tempo. Num estúdio muito diferente. A gente imagina que a nossa nova casa aqui em Brasília, em um Sim, momento especial, marcando o nosso 41º episódio. olha. E hoje, depois de várias conversas muito profundas dessa última temporada em São Paulo, a gente conversando com pessoas que representam muito pra gente e a gente com um olhar diferente, com um olhar hoje de executivo, com um olhar de como que o médico tem que sair só da parte assistencial, que eu acho que é a conclusão que a gente chegou ao longo desses Uhum. todos os episódios. A gente trouxe um convidado que é um marco pra isso, né, Su? É um grande marco, é um grande mentor. Eu, assim, peço permissão para falar o meu maior mentor, uma pessoa que me ajudou muito a trilhar aí a minha história profissional e pessoal. Vamos falar quem está aqui, estou chegando É, emocionada. A gente hoje está aqui, pessoal, com o Dr. Gustavo Fernandes, o Gustavo Fernandes, queridos por muitos aqui. É bom. Nossa, eu tenho certeza que muita gente está assistindo aqui e emocionado, porque lá no Círio é o comentário que É, a gente traz com tanto carinho, com tanta gratidão, né? O Gustavo, ele é uma pessoa que ele tá na história de todo mundo aqui, sabe? Que tá com a gente. É uma grande honra tê-lo aqui. Obrigado. seja bem-vindo, Bom, Gustavo. obrigado vocês. Obrigado, Suelen. Obrigado, Rony, por me terem aqui. Tô feliz e orgulhoso de estar aqui com vocês hoje. Acho que vocês continuarem falando bem de mim assim mais, eu vou chorar, acaba o podcast. Então é melhor a gente vai contar uma piada, dar uma risada aqui, porque, pelo amor de Deus, tá tudo. É uma alegria, como gosta de dizer a Suelen, é uma honra. Uma Uma honra, eita, honra uma honra. estar aqui com vocês hoje, com essa animação de vocês. E 41 episódios é chão. Já é chão, hein? Vocês têm disposição. A vida de vocês está igual a minha. Brasília e São Paulo. A maior parte da minha vida é aqui em Brasília, mas eu vou a São Paulo quase toda semana atualmente. Olha, Gosto bastante. que Perfeito. legal. Vamos falar um pouquinho, então, né, do currículo. O Gustavo Fernandes é oncologista clínico, vice-presidente de oncologia da Rede Américas, foi presidente da SBLC, foi diretor fundador do Centro de Oncologia e do Hospital Sírio-Libanês em Brasília e é TEDx Speaker. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Coisa que faltou dizer é que eu sou casado com a Juliana e sou pai do Lucas, da Elizabeth e sou flamenguista. Flamenguista. Você já até antecipou, porque essa é a apresentação geralmente formal e a gente gosta de saber exatamente isso. E olha como que diz muito sobre você. Porque a apresentação formal de formação, mas assim, quem que é o Gustavo Fernandes? A biografia nesse sentido. Eu gosto de dizer também que eu sou paraibano, mas eu não fico repetindo muito para não humilhar ninguém, porque não dá para não dá para você escolher onde nasce e eu escolhi não é para todo mundo o privilégio de ter nascido na Paraíba. Uhum. Mas cara, eu sou médico, né? Sou um sujeito que gosto de me ter um enorme prazer em atender. Acho que a medicina tem uma, uma uma profissão que é muito ampla, mas o atendimento ao lidar com uma pessoa doente, estar frente a frente com ela, viver o nível de profundidade que a gente vive nas relações de consultório é algo assim que eu não consigo enxergar em nenhuma outra profissão. Uhum. Ela mistura os aspectos físicos, psicológicos, humanitários, quer dizer, o consultório qualquer tipo de problema e qualquer tipo de situação, ela é exposta a você num nível de clareza que talvez nem o padre no Uhum. confessionário escute. Então, para mim é uma delícia. A experiência Legal. humana é completa. Ela todo o sensório é utilizado ali. Então, para mim, essa é a coisa principal. Então, assim, como eu me identifico, assim, eu me identifico como médico. E com meus vínculos familiares e pessoais muito ativos, eu Uhum. acho que meu envolvimento com a minha família, desde a família do meu pai, a minha família
paterna, materna menos, que é meu filho pro lado de São Paulo, mas o meu núcleo familiar principal, a gente é bastante ativo. Mas como profissional, se é o meu lado aqui, eu me vejo como um médico. E aí, o lado empresarial que vocês têm interesse, que é bacana, e que eu acho que ele vem de uma necessidade de montar estruturas de atendimento para os meus pacientes. Então, sempre foi assim, de onde vem, qual a necessidade do paciente? A necessidade do paciente é essa. Então, como que a gente vai entregar uma maneira do paciente ser atendido e eu preciso participar da montagem dessas estruturas para que o paciente seja atendido do jeito que eu quero. Então, essa é a minha visão como começa como médico e o meu caminho de médico passa pela área de estruturação de serviços que, que vem da necessidade de exercer a medicina de uma maneira melhor. E quando você percebeu essa necessidade de ter outras habilidades para além do médico assistencial? Foi na sua graduação, foi na residência? Nada. Nunca foi. A graduação é uma época que você tá aprendendo um monte de coisa, você não sabe exatamente para quê, né? Em que momento aquilo vai se juntar. Estão contando um pedaço de uma história para você aqui, estão contando outra ali. Mas, cara, que hora que vai juntar isso aqui e formar alguma coisa, né? Te dão um rabo, uma pata, que animal que vai É bem que isso, vai né? formar e tal. Então eu não fazia a menor ideia disso. E também a minha residência inteira, né? Eu fiz clínica médica, fiz faculdade na Universidade Federal da Paraíba, fiz clínica médica na USP, fiz hematologia na USP e fui fazer oncologia no Sírio-Libanês. E depois eu queria ir para os Estados Unidos fazer um fellowship, depois eu fiz a revalidação de diploma, fiz processo de submissão, aquela chatice toda lá. Nossa. Essa é uma outra conversa que a gente pode ter depois. Mas quando eu cheguei em Brasília e comecei a atender, eu percebi claramente, e aí vinha de uma experiência muito da maneira de atender de São Paulo, eu vi que a conexão dos serviços não era bacana. Então tinha o radiologista bom, tinha o clínico bom, tinha o cardiologista. As competências médicas estavam estabelecidas. Mas a engrenagem que fazia elas andarem juntas, ela não existia. Então você tinha que você mesmo conectar os pontos. E era um negócio muito desgastante. Eu falava que a minha rotina, até hoje ainda tem algum grau disso, mas a minha rotina era muito uma rotina de despachante. Eu começava aqui, identificava as necessidades do paciente e depois eu tinha um terceiro turno para poder conectar a necessidade do paciente com aquilo que precisava ser feito para ele. Então, era ligar para o radiologista, era ligar para o outro colega, para o cirurgião, era pedir para o cara adiantar alguma coisa que precisava ser feita. Então, eu achava que se a gente montasse um ambiente de cuidado estruturado, a experiência do paciente ia ser muito melhor e tudo caminharia melhor. Então, foi daí. Tinha uma inquietude de dizer, cara, não é possível que a gente não consiga entregar alguma coisa, alguma jornada mais fluida para o paciente, num lugar só, que seja mais concentrado. Não precisa ser só num lugar, mas que seja mais concentrado num lugar, numa Isso quando instituição. você voltou de São Paulo para Brasília. Isso quando eu morava, eu nunca tinha morado em Brasília. Eu vim para Brasília também observando uma demanda. Essa talvez quando eu estava em São Paulo na residência médica, no Sírio especificamente, o consultório dos médicos principais, que eram o Buzaide, o Arthur Katz, o Paulo Hoff, que eram os chefes da gente na residência, eles tinham muito paciente em Brasília. E eu falava, cara, existe um potencial aqui, tem pessoas que estão precisando de um atendimento de alto nível, acho que eu consigo prover. E eu nunca tinha morado aqui, tinha algumas pessoas que eu conhecia que moravam aqui, tinha um casal de primos que são referências enormes para mim, que são o Estênio e a Valéria, que moravam aqui e disseram, não, você tem toda a razão. Aqui tem uma demanda dessas pessoas, a gente acha que cabe, acho que você vai crescer muito rápido aqui. E aí um dia eu cheguei pra minha mulher com esse assunto lá em casa. Eu falei, acho que a gente devia ir pra Brasília e tal. Eu falei, como assim? Tipo, nunca fui a Brasília. Eu falei, não, eu já fui lá 2 vezes. Fui dar uma aula, fui dar outra aula. Quando eu era residente de oncologia, eu falava... eu tinha um contrato de consultor da Merck Sharp Dohme, de uma indústria farmacêutica. Eu tinha um remédio específico para linfoma que eu entendia e conversava, da minha residência de hemato, e eu falava de antiemético.
E eu também dava aula num cursinho que chamava SJT. Hum. E eu vim dar aula aqui 2 vezes. Uma como professor de antiemético Aham. e outra como professor de cursinho Sim. de residência médica. Eu achei a cidade legal. Eu falei, cara, coisa interessante isso aqui. Eu acho que tem um caminho. Aí a mulher falou assim, como assim? A gente vai arriscar? Vai arriscar o quê? A gente não tinha acabado a residência. E assim, se a gente errar agora, errou, tá tudo certo. A outra opção que eu enxergava era ir para os Estados Unidos nessa época. Aí ela Uhum. falava, se você for, você não volta. Eu falei, tem um risco mesmo. Se for agora, Uhum. pode ser que eu não volte mesmo. Ela falou, não quero morar fora do Brasil, tal. E, happy wife, happy life. Não tem, você ir contra algo que vai contra a felicidade da sua esposa, metade da sua vida É. é um eixo muito, muito difícil de ser mexido. E aí, fato que ela aceitou, topou, e hoje, talvez a pessoa que mais gosta de Brasília, gosto daqui, sou fã da cidade, porque a minha mulher é uma coisa assim, ela, nesse Brasil, lugar melhor não há. Então, para ela, e eu tendo a concordar que é muito bom, muito bom ver aqui. E que interessante, né? Porque isso mostra duas grandes visões suas. A primeira é que a mulher estando feliz, a gente tá feliz, essa já é uma grande visão. Isso eu acho que é a maior Essa visão. frase eu Boa aprendi visão. com um vendedor da Hermès. Em Las Vegas, eu fui comprar uma gravata, dar um presente para alguém. E aí eu falei, você não quer olhar uma bolsa para sua esposa? Hoje em dia eles não vendem mais bolsa assim, né? Só agora você tem uma Da fila, não fila, sei toda quantos aquela. anos. Isso é uns 10 anos. E aí eu falei assim, cara, não tá dentro do meu ticket. Aí eu vim comprar uma gravata para dar um presente. Aí eu falei assim, olha, happy wife, happy life. Eu disse, deixa eu anotar. É. De fato, é um belo conselho. Essa bolsa não chegou para ela ainda, mas a gente vai trabalhar para isso. Fala, mas beleza. Não, Você ia mas completar o essa visão, segundo. não, essa visão aí pra mim já é tudo. Esse ponto é pra tomar. Tome nota. A gente tem um quadro aqui que a gente fala. Tome nota. Então, Tome nota dessa isso aí. frase. Mas é que uma importante. característica, né, que o Gustavo tem, que você consegue buscar conhecimento de todos os lugares. É muito interessante. Eu acho que isso é muito da tua visão. Algum né? conhecimento tem, né? De tudo, né? Tem. Essa mente preparada para tomar um conhecimento de todas as pessoas que vêm ao teu redor. Que isso me traz também muito um jeito seu de uma humildade mesmo, né? De ver no outro uma possibilidade de poder ter uma troca. A gente Todo aprende. mundo tem, Sem né? dúvida. A possibilidade de ter Sem essa dúvida. troca. Todo mundo tem suas lições. E aí era esse segundo gancho que eu ia falar da visão, né? Essa visão de você, que é uma das dores, às vezes, a gente fala dos nossos residentes, né? Residente tá no local, tá vendo vários chefes e vê como, poxa, onde que eu consigo me encaixar? E alguns não conseguem ter esse olhar mais amplo, que foi um olhar que você teve lá atrás. Poxa, onde que eu posso ver uma necessidade no mercado, onde eu posso ter uma boa atuação? Isso já é uma visão mais macro. E às vezes sair da caixinha, né? Exato. Eu fico imaginando alguém que tinha acabado a residência de pensar em abrir um serviço em Brasília, num lugar que você nunca foi. Eu não pensei em abrir um serviço. Essa história é interessante. Indo por esse lado, né? Assim, eu não vou falar muito disso, porque de novo me põe para chorar, mas eu sou oncologista porque minha mãe adoeceu durante a minha faculdade. Então eu aprendi o que era oncologia, não porque a faculdade me ensinou, isso não era uma disciplina muito, digamos assim, badalada na época. Minha mãe teve um câncer de ovário e ela foi tratar, e eu aprendi aqui alguns modelos ali me inspiraram de uma maneira muito clara. E na minha residência médica, eu também copiei muito dos modelos dos outros. Então, assim, copiar é algo espetacular. Com certeza. Necessário. Eu copiei agora o Arthur Katz, fiquei sabendo que vai se aposentar, que é o chefe da oncologia do Círio atualmente. O Arthur tem uma maneira de atender espetacular e eu copiei tudo que eu pude, tudo que eu pude da maneira dele atender, da forma de tratar metodologicamente e tal. O Buzaide também, incrivelmente habilidoso. O Paulo com outras coisas. Então, assim, cada um com seu estilo, você vai tentando ver o que o cara tem. O cara tem de bom, porque se você focar em criticar, você vai achar. Não tem dúvida. Todos esses indivíduos têm defeitos e eu imitava todos eles na residência. Fazia as piadinhas também, imitava os tiques, a fala, que é uma coisa que eu gosto também, de fazer piada e copiar os defeitos. Mas assim, mas com o que vai ajudar na minha construção? Não são os defeitos, né? São as coisas que o sujeito faz muito bem. Então, isso aí
copiar. E assim, de vez em quando até corre algum risco mesmo, faz parte, né? Assim, eu tinha as minhas ambições, eu achava que eu merecia um lugar decente no mundo. As posições, interessante isso, as posições em São Paulo no momento, elas não eram boas. Uhum. A fila era enorme e aí eu enxergava duas maneiras de furar a fila. Uma maneira de furar a fila era ir para um lugar que ainda não tivesse plenamente desenvolvido e que os lugares, as cabeças não tivessem ocupadas. Essa era uma. E a outra era ir para fora, fazer um clinical fellowship, ter uma formação num centro de referência, que o Memorial é o centro mais respeitado da minha área, oncologia gastrointestinal, para ter a posição que a turma tinha na janela. Então, assim, os caminhos que eu enxergava eram isso. Eu vou para um canto, que eu terminei fazendo as duas coisas. Mas era um pouco do. Como que eu faço para legitimamente atingir uma posição profissional de destaque? Eu fui buscar esses caminhos. Acho que pouco disso olhando para trás. Quando dá certo é legal, né? Quando dá errado aí é esquisito. Quando você fala de um pouco de visão e de ousadia, depois eu conto a história da SBLC. A história da SBLC é interessante também, tem um pouco de loucura. Mas agora até juntando um pouco isso da visão do Residente com a SBOC, teve o último SBOC, que estava presente, o último congresso em 2025, Uhum. e uma das salas que você estava presente era exatamente na construção, eu não lembro muito bem os temas, mas era na construção do residente, né, de planejamento de carreira, que eu acho que combina as duas coisas desse olhar. Eu acho que é uma coisa que eu acho que já te inquietava desde a residência, pelo que eu estou entendendo um pouco que você está me falando, e é algo que mexe muito com você, auxiliar nessa formação, nesse olhar de construção de serviço, né? Que essa parte de executivo que você tem, trabalha exatamente isso, Sem né? dúvida. Então, O residente é um ser que está ali hoje, que ele tá aprendendo um monte de coisa, ele tem muita segurança de que ele é capaz, porque ele veio de processo seletivo, estudou faculdade de medicina, ele já tem um certo prestígio social, mas ele está vendo talvez uma próxima camada que é relativamente difícil de uhum, penetrar. Então sim. ele passou num monte de cantos, cara, parece que eu cheguei aqui num chefão que esse aqui tá difícil de vencer. Eu vou ter que jogar várias vezes esse jogo aqui pra Uhum, poder passar a próxima fase. E assim, o ambiente às vezes é relativamente opressor. As pessoas tendem a te colocar para baixo. Então, assim, eu escutei várias vezes isso aí. Não, cara, isso aqui não dá pra fazer. Isso aqui é muito difícil. Então, isso que alguém me falou assim, não, mas montar uma clínica de oncologia é muito difícil. Eu não quero montar uma clínica de oncologia. Não, não, realmente é muito difícil. Não, eu quero montar um hospital. Eu quero montar um serviço completo. não, foi E, limitado. e da outra vez eu quero montar isso 5 vezes, 10 vezes, 30 Uhum, vezes. Como assim é muito difícil, assim? Você olha e fala assim, cara, alguém já fez, me fez 1000 vezes, tem 1000 clínicas de uhum, oncologia, mas como um negócio que alguém fez esse 1000 olhar. vezes pode ser tão difícil, assim, Uhum, e alguém pode chegar pra você e dizer, não cabe, o mercado tá legal. saturado. É um negócio tão esquisito, assim, parece que você não tem o direito de tentar Uhum. e você não tem o direito de conseguir, de conseguir crescer. É um negócio, de fato, que a meu ver, assim, soa tacanho, Uhum, sabe? De quem tá falando. Especialmente quando o cara tá numa posição de liderança. O cara tá esse- numa posição, assim, pra reduzir os outros, pra achar que o sujeito não pode crescer, não pode fazer. Então, assim, na minha visão, é uma visão ruim, uma uhum, visão de liderança pobre, assim, que... E é bastante comum. E na residência a gente encontra isso. O cara não tem espaço, Uhum. não dá, não vai ter espaço para tanta gente, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter. É lógico que nada é banal, né? Então, assim, se posicionar profissionalmente não é banal. Empreender não é banal. Ser um empreendedor institucional, como é uhum, meio que a minha uhum, característica, é difícil para chuva. Você tá empreendendo com o dinheiro dos outros, né? Você tá empreendendo no caso do Sírio, era com o dinheiro de uma instituição filantrópica. No caso do Américas, com uma sociedade de indivíduos que aporta ali uhum, recursos. No caso do DAS, era uma empresa de capital aberto. Então, sempre tem no caso da SBOC, uma sociedade de médicos. Então, você sempre tem uma responsabilidade enorme de fazer isso. Mas se você não tiver o mínimo de coragem
e desenhar, e dizer, não, acho que dá aqui, vamos, e Uhum. vamos fazer o que tem que fazer, não faz. E em vez de ter gente te estimulando, não a pular do precipício, mas a correr riscos razoáveis, que outras pessoas correram e fizeram, não é dizer assim, não, cara, não é igual o Elon Musk que fez foguete da ré. Isso aí é difícil. Ah, coisas que Alguém já fez, né? muitas vezes, por que eu não posso fazer? Qual que é Uhum. é uma. É um. São as crenças limitantes, né? O Emerson gostava de falar isso e eu acho que é uma frase boa. Um limite de não pode, não Uhum. dá. Eu falei assim, como assim? É interessante você trazer isso, Gustavo. É, e quando você traz que é necessário essa coragem, mas não é uma coragem cega, mas também é preciso habilidades para você conseguir colocar o seu projeto para frente. E aí é que eu já sei um pouquinho da sua resposta, mas trazendo um pouco da provocação que eu vi na SBLC, né? De que alguns médicos questionam que isso é uma defasagem da graduação, outros dizem que é da residência. Você acha que é da função desses dois lugares? Auxiliar com técnicas, digamos, de empreendedorismo, de educação executiva, o profissional médico? De quem é a função? Você já escutou respondendo essa pergunta e assim, meu pensamento é o seguinte, acho que é ensinar indivíduos adultos, né, que passaram por uma faculdade de medicina, certo? E que passaram num concurso de residência médica, é gente intelectualmente muito habilitada. Então assim, o indivíduo também tem alguma responsabilidade de querer, de buscar, de fazer uma leitura do ambiente, de conversar essas coisas, porque ninguém parou na residência para me ensinar nada além do que é o combinado. Uhum. Uhum. Combinado é, você vai aprender a diagnosticar, estadiar, tratar, acompanhar pacientes com câncer. Esse é o combinado, esse é o pacote. Se você for olhar o pacote didático que está escrito no contrato da Isso. residência, é esse. Agora, qualquer professor que está ali numa posição de professor, se ele for demandado, ele vai te falar, ele vai te contar, ele vai te explicar, ele vai te deixar entrar nisso. Então, assim, Mas tem que vir o seu interesse em primeiro se você lugar. não quiser aprender, Uhum. assim, é o contrário. Se eu chegar para um residente que, que não tem interesse nisso e começar a ensinar, ele vai me dizer o contrário, ele vai me dizer assim, que você tá falando, velho? Qual que é o que Pior que é você verdade. fumou Uhum. maconha estragada Pior que é e veio Uhum. aqui explicar para mim negócio de epítida, de headcount, de ciclo de receita. Que papo é esse? Não tem o menor sentido isso. Não me interessa, eu tô aqui para aprender a ser médico. Então, assim, e, Uhum. e tá tudo certo, não tem problema, mas assim, não acho que é parte da formação da residência médica. Não acho que isso é Uhum. parte do pacote. Assim, o sujeito que tem interesse nisso, ele pode buscar até dentro da residência médica com os caras que estão com ele, quem tiver estofo Uhum. para oferecer. Como eu procurei, de fato, tem muita coisa que eu aprendi e tem outras que eu copiei. Inclusive Perfeito. o inconformismo, o sujeito não aceitar, não achar de chefes meus que queriam crescer e que é legítimo. Uhum. Legítimo crescer profissionalmente, legítimo crescer empresarialmente, legítimo crescer como médico, legítimo querer publicar um paper melhor, legítimo querer ter uma consulta mais cara, legítimo Uhum. querer chefiar um serviço, montar um serviço, ter um serviço. Todas são ambições absolutamente legítimas de se ter e legítimas de conversar. Sempre conversei isso e sempre puxei esse tipo de conversa, mas porque eu achava que fazia parte do pacote. Quando eu olhava o jeito bem sucedido, e aí sempre tem lá as. Como é que chama? Protopersonas, isso? Uhum. O persona que você olha, fala, fulano, beltrano e tal. Quais são as habilidades que eles têm? O que sabe fazer? Os Aham. caras sabem conversar com o paciente, sabe falar inglês, ele fez um fellow fora, ele publicou isso, ele sabe falar de gestão, Uhum. ele sabe falar de alguma coisa de finanças, e você vai tentando buscar, Sim. e aí você começa a perguntar, como é que você aprendeu isso? Então, um jeito que eu perguntei muito, as pessoas na medicina, assim, os meus mentores importantes assim foram o Buzaide mesmo, que hoje a gente trabalha junto de novo, o Paulo Hoff, grande mentor meu na medicina também, o Arthur. Mas na parte de gestão eu perguntava muitas coisas pro Paulo Hoff também e pro Chap. O Paulo Chap, que foi o CEO do Sírio Libanês
durante a minha maior parte lá, é um jeito que eu perguntava inúmeras coisas. E, você acha que eu faço um curso? Ele falou, não, faz não. Cola lá no fulano do financeiro e pergunta essas coisas para ele na prática lá que você vai aprender mais rápido. Não, você Caramba. acha que... Então, assim, mas porque eu tinha interesse, se eu quisesse ter ficado... Se eu quisesse me esconder da planilha, Sim. do mesmo jeito, por exemplo, eu acho que como médico, como oncologista, eu acho que uma habilidade meio que indispensável pra gente é a habilidade de avaliar a imagem. Notadamente tomografias. Um oncologista, se não souber ver tomografia Uhum. direito, você não consegue se virar. Não adianta. Falei laudo, você fica lá. O Dependente do nível de outro. limitação é muito, muito alto. Então, assim, agora, ninguém vai ficar te ensinando Ensinando. as coisas. Você tem que puxar, olhar, perguntar o que é. Falar umas besteiras, falar que confundir timo com linfonodo, Uhum. vaso com nódulo na imagem de pulmão, e aí isso tá tudo certo. Mas se você fuçar o Focar. suficiente, se você perguntar o suficiente, se você entender que aquilo é relevante, você vai aprender. E aí vai te dar um nível de liberdade e de precisão que você não tem. Que você não teria se você não tivesse feito. Então, isso é a mesma coisa. Na medicina, o médico consegue olhar uma lâmina até ver um exame de imagem apropriado e tal. É a mesma coisa no ambiente de gestão. Você tem que ter um nível de curiosidade suficiente, não para ser profundo em finanças. Mas não tem como você gerir nem o seu negócio, nem o negócio dos outros, se você não entender o mínimo. O mínimo necessário para aquilo. Ah, eu não Uhum. gosto disso. Então não dá para você ocupar uma posição de gestão mais completa. Você vai ter sempre um nicho mais limitado. Pra E limitar. ok, mas não dá para ignorar que Não. existe. Não Uhum. dá para ignorar que existe. E aí você traz dois pontos que são muito importantes, né? A curiosidade daquele que está desejando aprender, mas também um olhar de uma pessoa que tem como uma referência como um mentor. Que é uma característica que aqui no Brasil, pelo que eu leio um pouquinho, não é tão estruturado como às vezes a gente lá tem lá fora. Por exemplo, a Su, eu sempre trago esse exemplo da Su com o Brueira lá no MD Anderson, em relação a ele falando assim: teve 30 minutos de mentoria depois do estágio dela lá. E aí a ideia era assim: tá, eu gostei demais do que você tá me mostrando aqui em relação ao cuidado paliativo, uma unidade de agudos, mas ok, no meu Brasil, o pessoal não sabe o que que é isso. E aí ele mentorou e fez exatamente isso. Vai lá e faz. E aí ele tem um livro recente que ele lançou até no LinkedIn de graça, assim, e um dos capítulos é exatamente sobre mentoria, sobre esse olhar. E eu vejo que falta muito isso de uma maneira estruturada aqui no Brasil, juntando a curiosidade com essa questão do mentor, do papel de uma função, né? Porque você comentou muito bem, a maior parte das coisas a gente não cria, a gente copia. E aí, se você tem momentos específicos para isso, é um ponto muito sensível, assim. Como que você vê isso? Vou contar duas histórias de mentoria aqui. Não sei nem se eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou contar as histórias. Duas. Vou contar bem a mais simples, que é a história americana. Então, quando eu fui fazer o meu fellow, a primeira coisa pra gente escolher era o mentor. Então, primeira coisa, Olha. você precisa ter um mentor. Ou não tem, você não faz um advanced fellow lá, que é como se fosse um 7º ano de residência, se você não tiver alguém que te aceite para mentorar. O meu mentor original é o Neil Siegel. O Neil é um oncologista gastrointestinal que faz muito imunoterapia. O mentor dele é o James Adams, que foi Nobel de medicina. E é assim, eu sempre me dei bem com ele. Uhum. Mas durante o meu fellowship, engraçado, eu terminei me conectando muito mais a outras pessoas lá. Uhum. Então eu tinha conexão com ele, mas eu me conectei muito proximamente com a Andrea Sesek, que é a líder da Clínica de Oncologia Gastrointestinal de pacientes jovens Uhum. e com quem eu publiquei as coisas mais legais. Com o Luiz Dias, que é o chefe do departamento, que é Uhum. o CMO, é o chefe da oncologia do Memório, que é o cara genial. Uhum. E com a Helena Jangigen, que terminou virando a chefe do departamento. Então, assim, eu me conectei muito com essa turma aí. E aí, até que quando, do meio pra frente, o Neil generosamente falou assim: Gustavo, eu acho que a tua mentora de verdade mesmo é a Andrea. Eu vou te passar pra ela. Não, então você pode continuar trabalhando com as coisas que a gente tá trabalhando aqui, mas eu acho que a tua conexão com ela ficou melhor que a minha. Que Olha. legal. E aí, na formatura lá, o seu mentor faz um discurso pra você.
É uma das coisas emocionantes. Aí ela Olha. fez o meu discurso, eu tenho um discurso gravado, tá? Que Super legal. bonito, assim, Aham. das características, de como você é, de parar das suas. Se você tiver Cara, que muito legal. defeito, Aham. eles falam dos seus defeitos, então Sim. assim, então você fez aquele discurso pra você pra chorar, só com a sua família, seus filhos, no meu caso eu já tinha o menino pequenininho, Juliana, então é uma experiência muito interessante. Então lá isso é absolutamente profissional e é uma conexão e é eterno, assim. Por exemplo, a Andrea é super difícil de conectar, você mandar uma mensagem pra ela que 10 segundos ela vai responder, tem zero chance de não responder. A Helena também, é pessoa que mudou o tratamento de câncer gástrico no mundo. Então, manda uma mensagem, tem 2 minutos ela vai responder. Luiz era advisor Luiz Dias era advisor de oncologia do Biden, era o do presidente americano. Então, também é a mesma coisa, é um cara que abriu a pandemia aqui, ele mandou uma mensagem, tá tudo bem com você? Você quer voltar? Tem uma vaga para você? Essas coisas assim que legal. de relação. Então acho que isso é a maneira profissional deles. A outra maneira, a maneira que é interessante também de olhar que eu tinha uma experiência de mentoria na minha vida sem saber que eu tinha. Isso é interessante. Meu pai é médico. Uhum. E ele meu pai é uma referência na família, tá, aquela coisa. Foi o primeiro filho do meu avô ali que fez medicina e ele participou da formação dos irmãos, trazendo os irmãos, ajudando, muitos Sim. sobrinhos. Minha família tem uns 30 médicos, dá uma outra conversa, talvez mais. Então meu pai sempre foi uma grande influência para mim. Eu sempre fui meio resistente impetuoso, às vezes queria fazer outra coisa, mas eu queria fazer direito, cursei um semestre e tal. Mas meu pai sempre achava, não, medicina, legal. Ele foi o tal. primeiro médico da Primeiro família. médico da família foi o Tomozinho, que era primo da minha avó. Também é uma super referência, mas dentro do núcleo familiar Familiar, do próximo. meu pai, do meu avô, na verdade, que eram. Meu avô era inteligentíssimo, mas natureza da vida um pouco mais rural. Uhum. Lia, escrevia divinamente, sabia do mundo todo, mas não tinha educação formal. A história até tem várias uma sabedoria enorme, assim, mas o meu pai foi o primeiro que estudou mesmo, assim, foi para São Paulo, minha mãe casaram lá e, bom, mas beleza. Aí meu pai sempre foi meu mentor, então. Meu pai dizia, ó, faz isso, faz aquilo, vai para cá, vai para lá, e aquela coisa natural de pai e filho, Sim. mas cuidado dele e direcionamento dele. Eu me lembro que em um certo momento eu comecei eu demandava. Uhum. O sujeito demandava, perguntador. Falei assim, Curiosidade. Curiosidade. pai, isso aqui e aquilo ali. Aí um dia ele falou assim pra mim: não, Gustavo, cara, essas perguntas estão ficando muito complicadas. Não consigo mais responder. Pergunta isso pro Estênio, o seu primo, o Estênio já era um cara que já tinha feito, sempre foi completamente acima da média, meu primo, meu parente, mas é completamente especial. E o Estênio já tinha feito residência na USP, doutorado, e tinha feito um pós-doc em Chicago, já era um cara que tinha uma visão e já estava aqui em Brasília, essa era a minha referência aqui, e nessa época acho que nem estava começando, depois ele teve uma carreira empresarial, que é lapidar também, e ele e a Valéria, o casal, eles são muito, muito especiais, assim. Eu vou fazer uma pergunta para eles aí, porque cara, esse tipo de pergunta aí, para onde vai? Meu limite é aqui. Meu pai foi médico na USP lá, depois voltou para João Pessoa e tem uma carreira médica bacana e tal, mas ele enxergava os caras daqui para cima eu não consigo voar, deu aqui eu não consigo. E ele, generosamente, como é característico de um mentor, como o Neil fez comigo, olha, eu acho que aqui você afina mais. E o Stênio me ajudou muitas vezes na minha vida. E daí pra frente eu sempre fui tendo o meu personal board of directors, que não é um conceito meu, tá? Mas é um conceito que eu percebi que eu tinha, que é o de 3 ou 4 pessoas para quem eu sempre vou pedir opinião sobre os mais variados temas e que vão me atender mediante de qualquer forma para me ajudar, e às vezes não é nem um negócio da área dele, mas o cara sempre me almoça aqui comigo, bicho, eu tô precisando de uma ajuda e para mim às vezes a gente se afasta de uma pessoa como essa, às vezes o mundo carrega a gente para um canto ou outro, mas faz falta e é sempre bacana poder tanto essa necessidade de acessar os outros, de tentar buscar, que eu termino sendo relativamente disponível
para poder responder também, porque eu entendo que aquilo é importante para mim, então é importante para alguém. Então eu tendo a ser responsivo. Então acho que a mentoria estruturada, o americano ele gera o standard, é o padrão, né? Que eles inventaram lá o óleo padrão para as lamparinas, né? O Standard Oil, e que tudo o americano tende a padronizar, e encaixotar e etc. Isso ficou muito bem feito. A gente também tem aqui modelos e padrões. Embora não seja completamente organizado, e poderia ser mais, e a organização certamente traz benefícios, mas a gente também tem. E refletindo isso de maneira reversa, eu entendi que eu fui submetido a um processo de mentoria muito bacana, sem que tivesse esse nome, sem que. Tenho gratidão por isso. Sensacional. E como que você acha que é a nossa cultura aqui do Brasil para esse papel do mentor? Assim, eu acho que a gente vive uma transição, na minha visão, que muitos países já fizeram antes. O americano eu acho que é o líder disso, né? Que é de ter treinamento em habilidades que não sejam as duras e mensuráveis por prova. Ou por provas clássicas, né? Então, eu vou citar aqui um exemplo da revalidação do diploma americano, que até mudou agora, mas na minha época era assim, você fazia uma prova que era uma prova de conhecimento básico, que é um saco. Eu já fiz isso alguns anos depois de terminar a faculdade. Difícil pra chu, anatomia, fisiologia, chatice. Aí depois tem a prova de conhecimentos clínicos, que é a prova que a gente brilha, tira nota alta. A outra a gente passa direitinho e tal, mas a outra, agora que eu me consagro. E aí tinha uma outra prova que era uma prova de atender. Então você é submetido a atender 10 pacientes e escrever. E essa prova, ela tinha uma coisa que é um código de comportamento. Então você tinha um jeito de cumprimentar o paciente, uma maneira de tocar o paciente. Se o paciente chora, tem isso. Se o paciente fala Como que perdeu um hóspede. parente, você faz aquilo, tem um padrão de reações. Então tem um tipo de treinamento que a faculdade inteira eu não recebi. Sim. Então, e aí, a mesma coisa, quando você vai para uma residência, o teu mentor te ensina alguns padrões de comportamento. Quando você vai ter uma mentoria profissional, que é uma coisa que eles usam enormemente, eles podem te ensinar qualquer coisa. Dentro de explicar um padrão de comportamento, um padrão de habilidades que não é uma resolução de prova matemática, que tem um código que é explicado e que eles conseguem empacotar e conseguem entregar. Então, a sociedade americana tem essa característica, essa mentalidade de ensinar esse tipo de coisa. E não é só a sociedade americana. Quando você pega, por exemplo, eu não sou judeu, tenho alguma ascendência no sangue, mas desse misturado que a gente não sabe de onde veio, aconteceu no DNA. Mas os judeus eles têm método para ensinar quase tudo, né? Então eles têm a habilidade de ensinar uma criança a fazer negócio, comércio, venda, artes, música e ensinando várias coisas da vida que às vezes não dá nem para aprender no livro. Como você ensina trading, comprar e vender? Os caras sabem. E aí você vê que o pai tem uma loja e o filho tá lá olhando e o cara tá lá falando e explicando como que compra, como que vende, como que não sei o quê, quais são os caminhos, como que faz câmbio, como que troca dinheiro, assuntos que a gente não é acostumado a ensinar. A gente é acostumado a aprender como se aprende o idioma nativo, né? Ouvindo e se comunicando. E existem civilizações, populações que têm metodologia para ensinar tudo. Eu acho que a maneira desestruturada com que eu fui mentorado funcionou para chuchu. Mas se você fizer isso de uma maneira estruturada, você vai ajudar
muito mais gente, entendendo que o cara entende que tá naquele processo, entende que tem um step by step daquilo, entende que tem os checkpoints daquilo. A mentoria americana lá tinha um encontro semanal Uhum. com o meu mentor, e muitas vezes a gente falava de pesquisa, que era o assunto Muito principal, legal. mas muitas vezes falava de outras coisas, abria de outras coisas. Então tinha família, tinha como era ser médico nos Estados Unidos, tinha o que eu quisesse perguntar. Como que foi a vida do fulano? A Andrea nasceu na Eslovênia, o Neil é sul-africano, a Helena é armênia, Uhum. o Luiz já é americano. Então, assim tinha uma série de coisas, mas tinha ali um conteúdo claro para ser entregue. E existem formas de se formar, da mesma forma que existe forma de formar um cidadão com vários tipos de inteligência diferentes, né? Desenvolver inteligência espacial, desenvolver inteligência artística, musical, matemática, linguística, emocional e assim por diante. Também existe maneiras de ensinar pessoas a fazer coisas que ela achava que não era possível aprender. Então, assim, isso vou falar uma historinha também do cara que eu já citei hoje aqui, que é o Chap. O Chap fala muito bem. Tem uma habilidade de comunicação, que é um negócio. A Suelen já deve ter visto, não sei se já viu ele falar. Eu vou te falar num evento com ele da Harvard Business Review, terça-feira. Vai ser um evento legal em São Paulo. Ele fala segunda, eu falo na terça. E sempre eu sempre paro para ver o Paulo falar, porque eu acho que ele tem uma capacidade de comunicação incrível e tem um gestual espetacular, sabe chegar perto, é um negócio maravilhoso. E a gente tomando alguma coisa aí, alguma coisa legal, talvez com algum metanol. Mais eu que ele bebe muito pouco. E a gente tomando lá um vinho e tal. Eu falei, cara, mas puta, que coisa espetacular esse dom que você tem. Eu falei, como assim? Não, assim, cara, eu estudo. Eu já li isso, eu já fiz aquilo. Assiste os vídeos do Obama falando, que é o modelo que Aham. ele usa, que eu acho que é, de fato, talvez o maior orador Sim. dessa geração. E você vai ver, tem muita coisa legal. dele que é técnica e que é copiado e que aprende. Lógico que ele tem uma habilidade mínima, você não vai virar um grande orador se você for do zero. Acho difícil Sim. se você não tiver um mínimo de capacidade de se desenvolver, mas dá para chegar em algum lugar do zero e de algum lugar, se você já tinha alguma habilidade, dá para você se tornar e não é porque o cara é bom que ele parou de estudar. Eu fiquei olhando e falei, cara, que coisa, eu achava que isso não se aprendia, Então, que talvez nem que isso nem se treinasse, que era uma coisa que ele puxava. Outro grande orador que eu conheço, eu não posso citar o nome, que é meu paciente, ele falou assim, Gustavo, eu acho que ele fala lindamente de improviso. Ele falou assim, nossa, como você improvisa? Não, a arte de improvisar reside justamente em nunca improvisar. Quando você improvisa bem, quer dizer que você nunca improvisou. Você tá se preparando para aquilo há muitos anos. Comédia dell'arte, né? Comédia dell'arte é exatamente isso. Então, E é interessante que a gente teve um dia que a gente tava conversando de tênis, né? E a gente tava falando, e você tava falando exatamente disso, né? Que, claro, cada jogador tem um potencial, mas o quanto que você consegue acrescentar naquilo e quanto que você consegue treinar cada milímetro. E o coach, né, o treinador dele ali, consegue aproveitar exatamente disso. Mesmo nas. E aí eles jogam ali, você fala, nossa, que coisa mais natural. Mas o cara tá treinando a vida toda para aquilo ali. E aí, nessas habilidades, nessas soft skills, tem muito disso. E se você consegue alguém que consegue encaixar com você, você consegue treinar e potencializar. Inclusive, a pessoa, um verdadeiro mentor, eu também tenho esse olhar, seu pai muito sabiamente, apesar de não fazer uma formação, ele sabe o limite e sabe o quanto ele consegue tirar o máximo olha, eu consigo, com isso aqui eu consigo fazer a melhor parte, né? A gente estava conversando de futebol, tem isso também, um técnico chega, olha, com essas peças eu consigo fazer tal coisa. Não consigo fazer mais que isso. O meu time vai conseguir jogar disso, mas se tiver jogar diferente, vou precisar de novas funções. Eu acho que essa é uma das ferramentas do mentor É um mesmo, dos de papéis do entender. mentor também, né? De conseguir entender o que, que o mentorado precisa. E às vezes ele não vai precisar daquelas habilidades que você tem. é isso, assim, o sujeito vai ter que levar o mentorado até um certo ponto e entender que dali, cara,
deu, foi, e ficar feliz que conseguiu entregar aquele trabalho, que ele conseguiu mudar de nível Aham. ir pro próximo passo, ou dali precisar só te consultar eventualmente. Quer dizer, nessa história do tênis, tem treinador que é excelente em desenvolver criança e que não Uhum. Uhum. chega no adolescente e já não Vai. consegue, tem que É, entregar para outro. Tem outro que sabe fazer o cara virar profissional. é. Então assim, e a generosidade está em reconhecer isso, em não ficar com raiva quando a troca acontece, porque existiu uma demanda que você não conseguia atender. Então é uma. Agora, isso é muito interessante também, o que, digamos assim, faz com que essas transições não sejam dolorosas, a meu ver, é a maneira como você coloca e a sinceridade. Então, assim, se você coloca, fala, olha, por exemplo, eu acho que eu já fiz transições mais dolorosas e menos dolorosas, mas a minha impressão é que sempre quando você fala a verdade do que você tá sentindo, vai um pouquinho melhor. Então, por exemplo, quando eu tava em São Paulo e eu vim pra cá, tinha, tinham pessoas que tinham me convidado, você não quer ficar aqui como Uhum. meu assistente, meu médico? Eu falei, cara, eu vou logo avisando, eu não quero, não tenho interesse, não tenho perfil. Eu fiz 3 residências, clínica, hemato e onco. Eu quero começar a ter minha própria clínica. É relativamente ousado? Uhum. Não tem dúvida, mas por outro lado, você está dizendo exatamente qual que é a sua ambição. Não é que você está andando de lado e tal. Você fala, Uhum. não, eu quero ser, sei lá, oncologista titular, eu não quero ser. Tá tudo certo, você verbaliza aquilo. E a partir do momento que você verbalizou aquilo, se aquilo não está disponível para você e você quer buscar em outro lugar, Uhum. acho que tá. Acho que tá tudo certo. E nisso o americano é assim também. Eles saem de um Maneiro. canto pro outro, vão pro outro. Falam, não, não tem uma vaga de professor para mim aqui. Eu vou para cá, aqui é o full attending, ali é. Uhum. E tá tudo bem, mas tipicamente a sua ambição ela é acolhida com naturalidade. Perfeito. Você tá ali, é a sua carreira, você vive a sua vida, você quer melhorar. Pode não querer, você pode querer ficar na mesma posição e tá tudo certo, tá tudo bem também, mas não soa errado e não soa mal você querer progredir, não soa mal você querer avançar. E para mim nunca soa Só mal mal. alguém querer, desde que seja honesto, que seja Sincero. sincero. Ó, Uhum. E aí eu queria juntar duas coisas, Gustavo. Você comentou no início que um dos motivos que você fez também toda essa caminhada foi para montar um serviço que pudesse melhor atender seu paciente. é isso. E aí, juntando, você foi presidente da SBOC Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. e teve um papel muito importante na construção da especialidade da oncologia como especialidade. Essa é uma conversa de doido. Se vocês quiserem conversar sobre isso, é interessante. E aí sim, e eu queria juntando tudo isso, a sua experiência lá fora, esse seu vocação, essa sua vocação por cuidar, essa Uhum. sua parte executiva com a realidade no Brasil. Uma realidade extremamente fragmentada, um país continental, e que eu tenho certeza que você, como presidente, teve contato com as diferentes regiões do nosso país, com diferentes. E assim, a gente tem uma audiência que é muito interessante. A gente vai no congresso e várias pessoas, assim, de lugares pequenos, a gente já comentou isso com você, vem falar assim: nossa, como é bom ouvir o podcast, ouvir vocês compartilhando, porque eu me sinto acolhido dentro da minha realidade. Porque eu tô aqui, às vezes, muitas vezes isolado. Eu sou isso que só tem uma clínica e tudo. E eu queria te ouvir um pouquinho dessa sua visão macro, o que que você percebeu? E essa pessoa que às vezes está sozinha, não tem essa pessoa, não tem o Buzaide ali, não tem o Arthur, não tem outras pessoas, referências próximas. Como que você vê isso? Assim, veja, vamos lá, né? A minha família, por parte de mãe, é de São Paulo, mas é do interior de São Paulo, de Uhum. Casabranca. Cidadezinha que pouca gente vai conhecer. A minha família da Paraíba é de uma cidade do interior que chama Iraúna. Que metade da cidade é médico, é médico, padre e músico. Mas médico é muito mais. Então, assim,
Gente que não nasceu exatamente num berço de tecnologia, né? E que tem e que tem que buscar e tem que empreender. E é muito interessante hoje algo que acontece no Brasil hoje, que é até acho que talvez até pela força do agro, da interiorização e também um pouco dos projetos de distribuição de renda do governo, que terminam colocando dinheiro e condição em áreas, digamos assim, mais distantes das capitais, existe um empreendedorismo acontecendo aí. Então, assim, uma vez que eu fui ao Iraúna lá, Uhum. que é um lugar que os meus meninos adoram lá, a roça, ver os primos, etc. E a gente vai de carro. Eles têm uma certa raiva, porque, na verdade, minha mulher não gosta muito. A gente podia ir por mais perto, mas eu sempre vou de João Pessoa para lá, que é até mais longe do que de Fortaleza, do que de Natal, porque era o caminho que eu fazia na infância. Então, Uhum. são Ah, 500 entendi. quilômetros de carro. A Caramba. gente vai com uma viagem internacional, sai daqui de Brasília de avião, passa 2, 3 horas, pega o carro, anda 500 e tantos quilômetros, dá 7 horas. Então Aham. são 12 horas, você faz o tempo de chegar em Moscou. E aí vai passando pelas cidades e você vai vendo um desenvolvimento. E Hum. nisso, um monte de serviço de saúde. Então, gente montando clínica de Uhum. oftalmologia, fazendo cirurgia de catarata, Uhum. OCT, Uhum. serviço de cardiologia, hospital. Não, aqui faz ecocardiograma, outro, cateterismo. Aham. Assim, é impressionante. E eu Sim. tenho primos, parentes que são médicos no interior e que aprenderam, desenvolveram serviços, eram pequenos hospitais, Legal. clínicas de endoscopia, aí o outro é anestesista, o outro aprendeu a fazer cirurgia laparoscópica, opera no interior. Então, assim, essa turma, eles estão espalhando uma medicina no interior do Sim. Brasil e uma medicina mais qualificada, o que os métodos de educação ajudam, e eles também são empreendedores. O sujeito para estar num lugar onde não passa uma grande ferrovia, onde não tem um grande veio de dinheiro Uhum. federal ou de impostos, que ele precisa ter um nível de coragem que Uhum. não é menor do que o nível de coragem para ir para uma grande capital ou para ir para Uhum. fora do Brasil, que soa uma enorme coragem, mas o jeito para empreender no interior do Brasil e tá cheio de médico empreendedor e Uhum. é uma turma muito, muito corajosa. Agora, as especialidades, elas, de novo, elas precisam de estruturas. E a montagem dessas estruturas, ela precisa de apoio profissional. Uhum. Então, ela precisa de método. Então, e a oncologia é muito dependente dessas estruturas. Eu diria que, falando como da minha visão Brasil, tanto da rede que eu Legal. comando, que eu dirijo a oncologia, que tem serviços do Paraná até o Maranhão, agora o Uhum. do Maranhão a gente terminou, foi vendido para a família que tinha vendido para a gente, mas são 38 serviços, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Tem muita variação. E a gente tem até o Nordeste litoral e o Sul-Sudeste, uma boa parte do Centro-Oeste, você tem um pedaço, metade do Uhum. Brasil, que é muito bem assistida, muito capilarizada, digamos assim, muito mais fácil de estruturar. Com dificuldades, mas mais fácil. E aí você tem uma parte do Nordeste, o grande interior, e uma parte enorme do Norte, ainda do Centro-Oeste, que tem ainda vazios assistenciais enormes, que você pode enxergar como grandes dificuldades ou como grandes oportunidades. Sim. Então, assim, eu já fui visitar serviços de oncologia em alguns estados do norte, por exemplo. E tem uma população, existe demanda, existe gente. Vai acontecer, qualquer dúvida que vai acontecer. Quer dizer, desenvolvimento chega, Uhum. agro chega, o país cresce, ferrovia aparece. Então, assim, e tem gente com um tino de empreendedorismo enorme nesses lugares. Acho que é muito bacana de ver. Tem uma coragem absurda e são lugares que são bons para empreender, porque tem um desenvolvimento acontecendo, como a gente explicou, pelos motivos que eu acho que são os mais razoáveis, que são o desenvolvimento das fronteiras agrícolas no Brasil e os programas de distribuição de renda que, em algum Uhum. grau, irrigam ali de dinheiro, e as pessoas precisam ser atendidas. E é parte do estabelecimento da sociedade são as estruturas, né? A estrutura Sim. bancária, estrutura educacional, estrutura de saúde. Que mais que falta? Ok. Banco e abastecimento. Abastecimento.
supermercado. Assim, são essas coisas que precisam Que bom, tá. que precisam ter. Então, agora, ainda acho que, se não me engano, 40% do território brasileiro é norte. É a região norte. Faz sentido. E menos de 10% da A população. tá por lá. Então, É verdade. e a densidade de serviços médicos ainda mais baixa que isso. E se você for olhar a concentração, se você tira Belém e Manaus, que são as grandes concentrações de serviços, é enorme, mas tá um monte de cidade média pipocando no meio disso e se desenvolvendo. Então, e tem os doutores lá que estão empreendendo, que estão suando, que estão colocando. Então, assim, tem muita coisa legal, muita oportunidade, digamos assim, de melhorar e de crescer e naturalmente de empreender. Coisa boa. E pensando nessa questão do papel do mentor, você comentou, né, que na escolha do mentor, você olha a questão do currículo, mas tem algo da conexão, né? Tem dúvida, né? E o que é essa conexão? Assim, o que buscar, o que a pessoa que quer um mentor para auxiliá-la no crescimento deve buscar nessa perspectiva da conexão? Que para mim, talvez, assim, acho que seja tão importante quanto a parte do currículo. Assim, acho que assim, a coisa que mais ajuda, e talvez até a pessoa não tenha isso ainda, mas assim, é saber o que ela quer, o que está buscando. E aí vem o seguinte, né? Conhece a ti mesmo e aí se conheça minimamente, assim, não, o que eu quero? Não, de novo, qual que é a tua ambição? Eu quero eu moro aqui em XPT, eu quero ter uma clínica de oftalmologia que funcione bem. Tá bom. Então preciso ver alguém que me ajude a desenvolver esse modelo, né? Eu tenho meu consultório, eu quero aprender a cobrar. Quero cobrar mais caro, eu quero qualificar o meu serviço, eu quero melhorar a percepção de qualidade do meu serviço para eu poder lidar com o paciente de uma maneira economicamente melhor. Então, se você souber a sua demanda, fica muito mais fácil escolher um perfil de alguém que possa te ajudar. Mas você pode ser ajudado também de outras maneiras. Às vezes alguém joga na tua cara alguma coisa. Talvez eu já tenha feito isso com você alguma vez. Mas eu lembro de uma história muito boa minha com o Arthur Katz. Vou contar aqui porque a história foi comigo com ele. Eu falei pra ele assim, eu falei, tô chateado, porque tem uma paciente muito grave e que eu visitava esse paciente em casa ou em outros hospitais, não internava no hospital que a gente trabalhava, e era paciente dele. E eu visitava esse cara, mas assim, tô ajudando tão pouco. E não sei, acho que eu não vou cobrar. Eu me sinto ajudando tão pouco que eu acho que não tem o menor sentido. Ele virou pra mim e falou assim, mas eles te chamam pra ir lá? Chamam. E eles te esperam pra ir? Esperam. Eu passo lá 40 minutos e sempre pedem pra eu voltar no outro dia. Então, assim, então você tá. Eu me sinto ajudando. Você faz o seguinte, Gustavo. Deixa eles te pagarem, pega esse dinheiro e paga uma terapia pra você. Porque. Porque assim, você não entendeu o que é ajudar. Você só acha que você ajuda se você der alguma coisa que faz o sujeito curar e tal. Então, assim, eu não tava entendendo a maneira que eu tava ajudando, mas ele pegou ali, sem uma demanda clara da minha parte, ele me entregou. Então, mas ajuda muito. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha uma demanda clara. Hoje eu tenho demandas muito mais claras, mas talvez em algum momento eu não tivesse elas de uma maneira muito clara. Essa história é uma história que deixa relativamente claro que alguém teve que perceber a minha demanda para mim. Então, e isso aconteceu como? Eu olhei um modelo. Esse era um cara que era um modelo para mim. E ele gastava alguns minutos comigo, às vezes escutando uma história e contando e me dando um toque desse. Então é muito mais uma conexão pessoal, geral, do que uma conexão específica. Mas eu acho que as conexões específicas elas são mais fáceis de entregar. Então, a minha demanda é essa. Será que eu consigo te entregar? Não sei. Se eu não conseguir, eu vou te dizer. Como meu pai percebeu, sem eu pedir, mas hoje em dia eu acho que a escolha ela pode vir. Se você tem uma demanda ampla de uma conexão pessoal, eu gostei desse cara. Cara bem sucedido, cara legal, cara não sei o que. Então não é, tal, mas beleza. É o outro, é o fulano. Mas que em algum momento de um processo desse, você vai ter que identificar exatamente
qual que é qual que é a demanda. E isso é uma coisa que eu acho que deve fazer parte de um processo de mentoria. Ou se ele já chegar sabendo qual a demanda, ou ele tem algum checkpoint intermediário, o desenho exatamente do que eu cheguei aqui sem saber exatamente o que eu queria, Sim. mas eu tenho que ter um tempo e um processo para poder chegar no desenho daquilo que eu quero. Vamos fazer o quê? Vai ficar arrumar um amigo, que é ótimo também, isso. mas tem que ter alguma entrega objetiva. Sim. E é perfeito você falar isso, assim, porque isso ficou muito claro no processo que a gente, nesse tempo de mentoria, de fazendo e de acompanhando, o quanto que uma pessoa que vem com uma demanda clara, você consegue fazer um processo de deslocamento muito melhor para ela. E o índice de satisfação e de sensação de que entrega é muito diferente. Enquanto que aquela pessoa que vem, claro, às vezes com uma dúvida de tentando entender, esse tempo ali você consegue abrir a cabeça, trazer alguns nortes, mas a profundidade com que você consegue fazer com que ele modifique mesmo, a gente percebe que é muito menor, né? Tanto que a gente até teve um olhar para isso nesse sentido. Mas sabe o que eu vejo? Às vezes a pessoa precisa caminhar por um bom tempo até ela conseguir essa resposta de o que eu quero. Para ela assumir, às vezes, a vontade dela. Ela fala, não, é isso que eu quero. Então, às vezes há muitas barreiras, muitas questões de mentalidade, até a pessoa assumir. Eu quero isso. Não, eu quero melhorar isso. Não, eu quero aumentar o faturamento da minha clínica, né? E isso, às vezes, a gente tem um mentor para poder nos auxiliar. Uma referência, a gente num ponto que a gente quer chegar, mas um mentor para a gente poder ter essa confiança dele trazer. Acho que a sua questão é essa. Eu acho que, de novo, aí são aspectos culturais nossos, né? A gente tem alguns sentimentos que nos acompanham, né? Então, um dos sentimentos que nos acompanha em sociedade é culpa, né? A gente tem eu tenho uma tendência a me sentir muito mais culpado do que eu acho que eu deveria. Olha. E eu acho que socialmente a gente é muito assim. O brasileiro é muito assim. Então a gente tem uma culpa cristã, assim. Não, eu tenho culpa, eu tenho isso aqui, é Uma culpa barra responsabilidade, né? responsabilidade minha e tal. Social. E aí com o tempo você vai, cara, isso aqui será mesmo que é culpa minha? E você vai vendo com o tempo se livrando de uma série de coisas. Essa é uma. E a outra coisa é a ambição como uma coisa negativa. O sujeito assumir que ele tem uma ambição de alguma coisa, parece que tem que dizer que não, imagina, mas se eu quero ser bem sucedido, tá louco. Tem que pedir perdão, né? Então assim, eu tô errado. Como assim? Eu vou ter sei lá, ter uma empresa, eu vou ter um consultório bacana, eu vou ser bem-sucedido numa carreira, pelo amor de Deus, não quero isso não. Sim. Que mal tem nisso, né? E assim, durante muito tempo, às vezes você para pra olhar e fala assim, por que será, né? Quer dizer, será que é porque é por medo de se frustrar? Ou será que é porque acha que é errado mesmo, que em algum momento da nossa história, aspectos religiosos, parte teológica, quer dizer, aqui a humildade no sentido, não de humildade, se dizer assim, de se reconhecer sabendo pouco e querer usar isso como uma ferramenta para querer aprender, mas a humildade no sentido assim, não, a gente tem que verdadeiramente saber pouco e querer pouco e essa vida inteira como se fosse um valor. Acho que muitas vezes isso me soa como sendo apresentado socialmente mais para trás, muito mais. Acho que agora a gente tá um pouco mais liberto nesse sentido das pessoas. Isso até às vezes libera coisas meio idiotas, né? Gente que não tem muita coisa para falar e começa a falar porque acha que é um. Mas tudo bem, eu prefiro lidar com isso do que lidar com uma supressão extrema. Se eu escutar um monte de bobagem do que o silêncio completo do qual com o qual a gente não consegue se mexer. Então, acho que tem uma mudança. Mas acho que desenhar o que você quer, desenhar as suas ambições, naturalmente de maneira correta, com o seu trabalho, com o seu esforço, com o dinheiro que você conquistou com o seu, acho que é algo muito, muito, muito razoável e deve ser estimulado. Minha visão do mundo é essa. Assim. Sensacional, hein? Voou. Que isso? Ficaríamos aqui mais
1 hora com várias gavetas que vão se abrindo, Mas né? aí Pra tem ter que essa alguma visão. coisa mais, É, né? Comer, beber, A gente prepara pro segundo. Mais aí, uma já hora vai a gente supor. traz Na próxima. uma batata frita. É verdade. A gente vai ter que finalizar, infelizmente. Mas a gente queria aqui finalizar, né? Trazendo aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente uma grande novidade dentro da nossa mentoria, né? A gente tem uma mentoria que exatamente auxilia as pessoas com ferramentas para poderem implementar os serviços que cuidam de pacientes com doenças graves, não somente para profissionais paliativistas, né? Que éramos eu e o Rony, e agora a gente vai ter a presença do Gustavo em vários momentos. Tudo bem, vou ajudar vocês, é um prazer ajudar vocês. Eu tenho o Rony, conheço há menos tempo, só Ellen de muitos e muitos anos. Eu me lembro de várias conversas que a gente teve nesse processo e eu acho bacana poder estar aqui hoje para tá com vocês um pouco nisso e dentro do projeto e eu acho muito, muito interessante ver como você conseguiu se transformar e se desenvolver e, digamos assim, tangibilizar várias coisas bacanas que você faz e tentar trazer isso dentro de um modelo para ensinar as outras pessoas as coisas que você aprendeu com tanta reflexão, com tanto esforço seu. Para mim, quando eu vi você trabalhando com mentoria e tendo uma visão empresarial bacana, assim, para mim é uma surpresa positiva, mas é uma bela de uma surpresa. Achar que alguém que tem uma formação médica lapidar, como você tem, né? Quem me apresentou a você foi a família da Ingrid Faber, meus pacientes, a dona Sim. Sandra, pessoa muito querida. Falando, a Suelen foi a melhor aluna, era a melhor aluna da UNB. A Suelen fez clínica médica na USP, a Suelen é espetacular, e ela fez cuidados paliativos. Eu conheci a Suelen. E aí ver a Suelen, primeiro, ir super bem como profissional, e depois dar outros passos e tentar ensinar outras pessoas a ser bem-sucedido profissionalmente, ajudar essas pessoas, apoiar essas pessoas e ter uma atividade empresarial é um negócio que demonstra muita elasticidade do ser humano dentro do potencial de desenvolvimento. Então, eu vou ficar aqui sempre mais de perto agora, assistindo o seu progresso e ficando feliz com isso, Que legal. com um sentimento bom e um sentimento bom de poder participar com vocês dos momentos específicos da mentoria. E aí, até para te dar um feedback do seu papel e da importância de você como mentor da Suelen, porque eu já conheci essa Suelen lapidada depois de você. E aí, numa das nossas reuniões, assim, a gente conversando, aí você falou assim: nossa, quem diria, hein, doutora Suelen? Você falou alguma coisa assim, mas quem diria? Quem te viu, quem te vê, como que conseguiu aquela Suelen? Aí eu olhei assim, eu falei, gente. E a Suelen fala desse processo dela. Desse dinamismo dela, e eu falo assim, tá, ok. Mas aí te ouvindo falar, eu falei, rapaz. Não, a fala coisa. deles foi assim: não, se a Suelen conseguiu mudar quer virar uma chavinha, então qualquer exatamente. Pode. E é verdade. E eu concordo. Essa é uma verdade. Mas vira. E aí acho que é interessante. E demorou muito tempo para lidar, para organizar esses sentimentos e para encaixotar as coisas, mas conseguiu. E aí tem hoje uma condição talvez de ajudar pessoas que tenham, digamos assim, a mesma turvação. As mesmas barreiras, né? Que você tinha, ou outras, ou parecidas, e por aí vai. Mas que eu tenho um sentimento legal, eu fui mentor de várias pessoas, né? E tenho muito orgulho de poder ter ajudado um bocado de gente a estar em posições bacanas e algumas me reconhecem, outras não, mas não me importa. Eu tenho um orgulho enorme de ter ajudado a desenvolver algumas pessoas e tenho muita gratidão. Eu falei alguns nomes aqui, certamente injusticei vários que eu não falei, de gente que me ajudou a me desenvolver. Que legal. Alguns têm orgulho de mim, eu também talvez não tenho. Mas a senhora é um case muito interessante da questão comportamental e da transformação do comportamento, da visão, e não que esteja certo, nem que esteja errado, nem que o jeito que ela era ruim. Eu achava maravilhoso, sempre achei. Sempre achei que a forma que a Suelen lidava com as coisas
era muito boa e hoje eu acho muito boa também de um outro jeito, de uma outra visão, num outro momento. Acho legal demais. Muito legal. Muito legal. Bom. E assim, eu não posso deixar de falar, porque você estava terminando falando de mentalidade. O quanto que a mentalidade pode ser um ponto-chave. E eu acho que é exatamente isso. Às vezes precisa trabalhar primeiro a mentalidade para depois trabalhar as outras questões. E eu vejo você falando da Suelen e convivendo mais com a Suelen, eu acho que é bem nesse ponto da mentalidade. É louco de falar, mas tem algumas chaves que precisam ser desbloqueadas para que você consiga realmente mudar a frequência no olhar e do fazer as coisas, né? De como você tá vendo a vida. Eu acho que esse é o ponto de se permitir algumas questões. Eu acho que esse é um ponto fundamental de comportamento. Isso. Se você tem uma demanda interna, uma ambição que você carrega, eu acho que você dentro de uma mentoria, uma das coisas importantes, e aí seja uma mentoria formal, uma mentoria informal, ou seja, é você ter a possibilidade de testar essa ambição fora de você para alguém que entende da atividade, do mercado e que possa te aconselhar. Então, quando você testa aquilo dentro de um ambiente seguro e com alguém que você respeita, tem uma chance maior de você se sentir validado o suficiente para poder abrir sua ambição para o mundo. É como se você estivesse fazendo um ensaio e depois fosse fazer um show. Você ensaiou na frente de alguém que sabe tocar muito bem, que você respeita e que você acha que pode fazer um show no estádio para 10 mil pessoas. O cara olhou, que sensacional. Tá bom, então vou tocar. Que legal. Então acho que ou então você fala, cara, não tá bom ainda. Pensa um pouco mais, assim, mas acho que essa validação, e aí novo, né? Acho que aqui o papel da gente numa mentoria é de fato guiar, validar e ajustar coisas que são legitimamente boas. Então, assim, então, se for assim, validar qualquer coisa, não adianta. Eu quero fazer um monte de cagada. O cara vai lá, isso aí, velho, não vai dar, né? Então, assim, isso aí eu tô fora. Mas tem um monte de gente com ambições legítimas, com sentimentos legítimos, que estão precisando de desenvolvimento e de validação e que acho que tem um papel significativo de ajudar. A história dos comportamentos da Suelen dá um podcast. Vamos ter que marcar outro com batata, ou talvez um vinho, alguma coisa assim. Pode ser uma comida não saudável. Padrão Suelen, um McDonald's. Pra gente poder ir um pouco contra. O tempo inteiro agora é falar falar para melhorar os hábitos. Vamos transgredir um pouco. O fast food é um autocuidado também, gente, que a gente fala demais. Treat yourself. Muito bem. Gustavo, agradecer imensamente. Uma honra. Uma honra. Agradecer primeiro por você ter trazido essa nova versão da Suelen pra nós. Não trouxe nada. Você contribuiu de maneira... Validei. Validou. Perfeito. Acolheu, validou. Eu validei. Obrigado. Obrigado a vocês. Prazer estar aqui Muito com obrigado, vocês. Gustavo, por tudo. Mais papo. Com certeza. Galera, se vocês gostaram desse episódio, já nos sigam nas redes sociais, se você ainda é um perdido que ainda não segue. Deixe uma curtida, comenta aqui uma dúvida que eu tenho certeza que vocês tiveram em relação às diversas conversas que nós tivemos aqui. E compartilha com alguém que está precisando ter acesso a essa visão. E se vocês têm dúvida em relação à mentoria, nos mandem uma mensagem. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima. Tchau, valeu. Tchau.